Graça e paz, família. Capítulo 5 do Evangelho de João, capítulo 39 e 40, fala sobre a fragilidade humana e como essa fragilidade é percebida no fato de repetirmos os mesmos erros durante séculos. Se passaram 2 milênios do nascimento, crescimento, morte e ressurreição de Jesus e ainda repetimos alguns erros das pessoas daquela época. Vejamos a fala de Jesus às pessoas que ouviam da época. Jesus disse o seguinte: vocês se dedicam a estudar as Escrituras e julgam ter nela a vida eterna, mas, no entanto, não querem vir até mim para ter a vida eterna. E talvez você se pergunte, mas esse erro nós não estamos cometendo? Ou me pergunte isso, se talvez estivesse próximo de mim, me faria essa pergunta. Mas vejamos, será que os cristãos não cometem esse erro? Temos um grupo na Bíblia que cometeu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, logo no primeiro capítulo da primeira carta, Paulo corrige um erro bem interessante que temos que atentar ali. Paulo escreve a um povo que, segundo o capítulo 1, diz que esse povo estava se dividindo em grupos que procuravam honra para si mesmo e tentavam se exaltar por causa de alguns aspectos da sua relação com Deus. Então Paulo escreve o seguinte, versículo crucial do capítulo: olha, mas o Cristo que eu anunciei a vocês é o Cristo crucificado. Esse Cristo que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que loucura para os gregos e escândalo para os judeus? Porque Jesus, ele abriu mão de toda a sua sabedoria que poderia dar a ele reconhecimento diante dos gregos. Jesus abriu mão de todo o seu poder que poderia dar a ele reconhecimento diante dos judeus. Mas Jesus não fez nada disso. A Bíblia diz que ele foi aquele que se esvaziou de si mesmo, que assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então percebemos que os judeus cometeram esse erro, os cristãos da época na cidade de Corinto cometeram esse erro e talvez nós estejamos cometendo esse erro. Vamos ver, existe um pensador brasileiro que fala sobre a customização da fé. Ele fala que hoje, no nosso tempo, as pessoas estão definindo para si, cada um Cristo para si mesmo. Muitas pessoas estão moldando um Cristo para si mesmo conforme os seus próprios pensamentos, porque seria mais fácil eu me adaptar a um Cristo que eu criei do que eu me adaptar ao Cristo das Escrituras. Afinal, o Cristo das Escrituras é o Cristo crucificado e ele me chama para imitá-lo. Ele disse que para mim poder segui-lo, eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e então segui-lo. E disse que se eu não fizer isso, eu não sou digno de segui-lo. E ele continua dizendo o seguinte, Jesus: olha, se você quiser achar a sua vida, você vai perder. Se você perder a sua vida por amor de mim, você vai achá-la. Então veja bem, os judeus não quiseram ir até Cristo para ter a vida eterna, porque quiseram achar a vida em si mesmo, quiseram se engrandecer. Mas não foi isso que Jesus ensinou, não é isso o exemplo que Jesus nos dá. E muitas vezes nós estamos cometendo o mesmo erro. Estamos querendo tirar a cruz da história de Jesus, para que a cruz também não faça parte de nossa história. Nós podemos ver nos nossos dias muitos cristãos tentando se exaltar por causa do seu conhecimento e capacidade intelectual. Talvez o Cristo dessas pessoas não fosse escândalo, né? Ou talvez não fosse loucura para os gregos. E também existem pessoas que estão tentando moldar um Cristo do poder, seja ele um poder sobrenatural, da manifestação de dons e sinais, ou também talvez um Cristo que agradaria os judeus com poder político, poder econômico, fama, reconhecimento. Esse Cristo certamente não seria escândalo para os judeus daquela época. E também seria, ou é, um Cristo mais gostoso ou mais prazeroso de seguir, mas não é o Cristo das Escrituras. Temos que entender que as Escrituras apontam para Jesus. Não podemos ser o povo que quer seguir a Deus, mas não seguir o Deus das Escrituras. Não é possível seguir o Deus das Escrituras sem fazer aquilo que as Escrituras nos ensinam. Nós temos que nos submeter ao Senhor e termos Cristo crucificado como exemplo para nossas vidas. E assim abrimos mão daquilo que é propriamente nosso, do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa arrogância,
e também dos nossos pecados, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus, certamente receberemos a vida eterna que está em Cristo Jesus, aquele a quem as Escrituras apontam. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a reconhecermos a Cristo crucificado nas Escrituras e que possamos ser imitadores desse Cristo, para a honra e glória do Senhor. E assim recebamos a vida eterna que nos é proposta por intermédio das Escrituras, intermédio daquele Cristo que as Escrituras apontam e através da fé que nos é anunciada pelo Evangelho. Santo e poderoso Deus, é em nome desse Jesus que passou pela cruz, derramou sangue, teve o seu corpo transpassado, se humilhou, se esvaziou de si mesmo, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao seu trono. E a tua palavra diz que nós podemos nos aproximar desse trono, que desse trono emana graça e misericórdia, com toda ousadia e confiança, por intermédio daquilo que Jesus fez por nós. E nós estamos aqui diante do Senhor, e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos perdoe pelos momentos em que não nos submetemos ou não imitamos ao Cristo das Escrituras, ao Cristo crucificado, e que o Senhor nos ajude a nos convertermos a cada dia e que assim possamos encontrar a vida eterna que está em Jesus, o Cristo crucificado, o Cristo das Escrituras. Não o Cristo que criamos para nós mesmos, não o Cristo que a sociedade tem criado, mas o Cristo que o Senhor enviou ao mundo para que morresse e nos salvasse dos nossos pecados. Esse é o Cristo que desejamos seguir. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê força, sabedoria e entendimento, para que assim possamos viver em nome de Jesus. Se você foi abençoado, compartilhe essas mensagens com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.